eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, por gentileza da TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. Quando nossas atividades mentais alcançam plenitude, compromissos assumidos ao reencarnar são exigidos. Ventos fortes nos impelem no cumprimento das promessas. Quando o discípulo alcança a maioridade, o mestre aparece ostentando lâmpada acesa. Está na hora de apagar nossa vela precária, emitente de fraca luminosidade, e se servir do poderoso clarão. Aquilo será a nossa ferramenta. Jamais alguém se obriga a fazer algo fora de espontâneo querer. Isto dentro do cristianismo. No entanto, quando se trata de compromisso assumido, ninguém escapará dos seus termos, tarde ou cedo. Bons amigos nos ajudam para a divulgação do programa. Nos ajudam tecnicamente. Financeiro, nem pensar. E nós agradecemos esta colaboração. Com eles colaborando nas operações, temos certeza de que tudo terminará bem. O tema de hoje será ventos que nos arrastam. Abelardo Hernandes tentava se libertar do que ele chamava seus fantasmas, mas não conseguia. Ele enxergava pessoas avançando perigosamente na direção do seu carro à noite. Quando completava a arriscada manobra para desviá-las, elas desapareciam na imprecisa claridade do crepúsculo. Abelardo Hernandes estava estacionando o carro trêmulo para se recuperar daquele susto. Não é fácil não, meus amigos. Esse fenômeno está se repetindo com demasiada frequência. Eis a reação habitual de Abelardo, contrariado com suas faculdades. O seu desabafo está sempre nos extremos. Quanto mais rezo, mais assombrações me aparecem. Desde criança, Abelardo Hernandes tem carregado a cruz de paranormalidade não desejada. Pela sua disposição, tal coisa jamais aconteceria. Ele achava aquele assédio da parte espiritual aborrecido e sem qualquer resultado benéfico, na opinião dele, não esqueça, não é na minha não. Aquelas estranhas conversas que ele escutava ao lado da cama, em horas impróprias da madrugada, serviam apenas para desgastá-lo. Chegava a perder a paciência e muitas horas de sono eram esbanjadas, até a recuperação do equilíbrio. Achava tudo aquilo extremamente sem graça. Pessoas como Abelardo Hernandes se tornam duplamente úteis para legitimar pesquisas de fenômenos psíquicos. Estes são autênticos, meus amigos. Comprovam que a realidade é esta.
Em paranormais deste tipo não existe a menor possibilidade de fraude ou mistificação. Por que alguém divulgaria enganos quando não investe tostão furado naquela involuntária faculdade? Ele não queria aquilo. Se aquilo fosse um bicho de pé, ele se livraria do incômodo de imediato, arrancaria o bicho do dedão, mas não é. Aquilo vem de longe, vem de sua vida anterior. As vidas anteriores proporcionaram aquilo ao Abelardo. Infelizmente não é bicho de pé, desabafa Abelardo, se conscientizando de que a mediunidade já nascera com ele. Queira ou não, aceite ou se recolha irritado, aquilo se manifesta e arrasta como vento forte. Vento a 100 por hora pode causar estragos, amigo. Mas ninguém esqueça o vento, porque ele é fundamental para o equilíbrio da natureza. Da mesma forma que o vento forte, a paranormalidade deve ser acolhida como ferramenta de progresso. Quem foge de compromissos pode se tornar desertor, agravando débitos diante da lei. Pode alguém dizer que a faculdade psíquica é resultado de conjunção de forças cegas, independente da vontade? O sujeito é sorteado paranormal num esquema semelhante a jogos de azar. Diz lá o seu abóbora. A verdade, porém, é outra. Colocarmos algo tão importante ao capricho de forças cegas é incompatível com o reino de Deus. A existência paralela de uma sintonia fina entre os diversos mundos é indispensável para a harmonia do universo. Este intercâmbio é algo divino. Por isso ele se desenvolve, se apresenta dentro de um brilho, ou seja, de um trilho de normalidade. Não concordamos com esta roda de acaso que funciona de forma aleatória, sem comando nem diretrizes. Isso está tudo enfeixado dentro de um esquema global, nas mãos de Deus. No mundo espiritual vigora a lei da causalidade. Nada se faz de forma improvisada, tudo obedece a esquemas que foram consagrados através de milênios. Quando a civilização terráquea ainda se encontrava nas cavernas, já existiam planetas altamente evoluídos pelas esquinas da eternidade, porque este mundo tem grande rodado, tem grande esquema desenvolvido por bastante tempo. O enunciado de que toda ação provoca reação é lei universal. A justiça divina não deixará de cobrar a promissória de compromissos assumidos. E isto se encontra nos estatutos de todos os mundos. Mesmo que Abelardo Hernandes deplore e se queixe das suas faculdades mediúnicas, elas o acompanharão como cicatriz. Fique claro que a mediunidade também pode resultar de dívidas kármicas. Você poderá ter esquecido da promessa ao reencarnar, mas o simples surgimento daquele dom confirmará o consentimento.
O Pai Celestial respeita nosso livre-arbítrio, mas exige o resgate da palavra empenhada. Ninguém escapará das mãos do Todo-Poderoso. No Velho Testamento nós temos episódio comprovando tentativa de fuga de um dos profetas de Deus, o profeta Jonas. Convocado por Jeová para pregações na cidade de Nínive, Jonas fugiu, embarcando num navio para Tarsis. Como se Deus pudesse perder o seu rumo, meus amigos. Quanta ingenuidade deste profeta. Quanta ingenuidade. Diz o texto: porém o Senhor enviou vento furioso, e levantou-se no mar uma grande tempestade, e o navio ficou em perigo de se fazer em pedaços. Livro de Jonas 1, versículo 4. Os marinheiros realizaram sorteio de quem seria o culpado. E Jonas apareceu como vilão, causador da tragédia. Pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no mesmo instante a fúria da tempestade cessou. Essa história de Jonas no ventre de baleia é improvável, porque o mar Mediterrâneo não é muito procurado por elas. Statius Miller conta, porém, que um marinheiro foi engolido por um tubarão em 1758. Está lá nas crônicas. E apesar de engolido pelo bicho, ele foi salvo. Com o profeta Jonas poderá ter ocorrido idêntico fato. Desde que existiu um monstro marinho com estas características, tal coisa favorece o relato bíblico. Na ilha de Santa Margarida foi encontrado cavalo no ventre de um desses peixes. E neste cavalo, meus amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha. E convidamos vocês para visitá-lo. E não esqueçam que o meu querido neto Ricardo criou mais serventia para o site. Getúlio no YouTube 1 e Getúlio no YouTube 2 disponibilizaram palestras para fácil acesso. Elas foram linkadas ao site. É só escolher pelo título aquela do seu agrado e clicar a preferida. Nosso amigo Zube é provedor de palestras no YouTube. Obrigado, Zube. São 224 palestras, dia e noite à disposição para a assistência dos telespectadores. Outro aviso importante: este programa está sendo gravado nos estúdios Fernando Martins, sob a batuta do Fernando e do Zube. Palestras anteriores vocês encontram no Facebook Live TVPG, à disposição noite e dia. As minhas exposições se identificam pelas palavrinhas quarta dimensão. Está lá. Procure esta preciosa dica e aprecie conteúdo. Em seguida, a continuação do tema: ventos que nos arrastam. Este episódio acontecido com o profeta Jonas, de repente,
favorece conclusão inesperada. No versículo 1 do capítulo 2 do livro de Jonas, encontramos a seguinte declaração: preparou o Senhor grande peixe que engoliu Jonas. Aí nós vemos a origem desse bicho que serviu de paradeiro para o profeta lá no interior do peixe. Isto mostra o fator mais relevante, a interferência direta de Jeová. Das planícies da terra, com todas as suas controvérsias, passamos ao planalto do Deus dos céus, onde tudo se torna possível. Se Abelardo Hernandes meditasse sobre a desobediência, lendo este episódio, com certeza ele mudaria de atitude. Ademais, precisamos ressaltar algo importante. Os paranormais também são premiados com revelações cujo desconhecimento redundaria até mesmo em tragédias. Laila Bartlett nos conta num livro que, senhora das suas relações, acordou certa noite assustada, sem razão de ser assim, de inopino. Sonhei que daqui a 2 horas vai ocorrer violento temporal, ela disse ao marido, e vai cair o lustre em cima do nosso bebê. Uma declaração muito importante, mas o cara acordou de mau humor, de má vontade, censurou a esposa. Como é que pode me perturbar meu sono? Você não está vendo que não existe o menor sinal de tempestade? O tempo está limpo, o céu está limpo, sem nuvens. É tudo invenção da sua cabeça. E eu não estou disposto a perder meu tempo de sono com suas alucinações. Durma, mulher, e me deixe dormir. A esposa não quis nem discutir, nem respondeu ao marido. Saiu, afastou-se do quarto, foi lá dentro, no quarto da criança, e a carregou para outro cômodo. Dali 2 horas irrompeu o temporal profetizado por ela, e o enorme lustre despencou sobre o berço vazio. Vejam a importância deste contato com o divino. É isto aí, meu caro Abelardo Hernandes. Certas situações podem ser embaraçosas e até perturbadoras, mas o seu lado benéfico nem sempre tem suscitado aquela devida gratidão pelo benefício recebido. Não fosse a paranormalidade desta mãe, sua criança teria morrido. Muitos desastres podem ser evitados pelos paranormais autênticos, antenados com as mensagens da mente e do mundo espiritual. Quando a ventania sopra, meus caros, cuidado, cuidado, vem chumbo grosso por aí. Será melhor tornar-se servidor atarefado das correntes divinas do que se entregar como vítima ao assédio de correntes malignas, porque existe o anjo bom e o anjo mau, existe o autêntico e o mistificador. Luísa das Neves, uma criança de apenas 9 anos, estava tomando lanche no recreio da escola. De repente, ela ouviu o grito da sua irmã menor pedindo socorro.
A irmã se encontrava a 2 quilômetros de distância, mas ela escutou o grito com nitidez, como se a irmã estivesse ali perto. Luísa das Neves encontrava-se em sintonia, felizmente. A criança tivera a mão cortada por acidente e a mão fora separada do pulso. Mas o pronto atendimento permitiu intervenção imediata dos médicos. A mão foi implantada e uma hemorragia fatal foi estancada pelo profissional. Este é o boletim de ocorrências que vem se repetindo no mundo dos fenômenos psíquicos. Nossos condicionamentos não nos permitem utilizar muitas vezes estas fórmulas preciosas de salvar vidas. Pela nossa distração, nós estamos distraídos, correndo pelo mundo como se fôssemos donos da bola, e não somos. Só quando estamos com Deus é que nos tornamos pessoas com P maiúsculo. Mas já existem pesquisadores superiormente interessados, e isto é muito bom. E os pontos fundamentais estão sendo publicados. Eis algumas descobertas que certamente estimularão os praticantes no exercício consciente da nova ciência. A distância é detalhe não relevante. A distância não existe quando se trata de ciência divina. Ocorrem fenômenos na intimidade de um quarto e no espaço exterior igualmente sem problemas. Até fora da Terra nós podemos penetrar quando nos encontramos a serviço do espiritual. Ocorrem fenômenos na intimidade. Os paranormais Ingo Swann, vejam só essa história, e Harold Sherman combinaram viagem de 1 bilhão de quilômetros, dois juntos. Eles colocaram o planeta Júpiter no roteiro da viagem deles. A viagem em corpo astral, em espírito, em corpo astral, meus caros, seria oportuna, porque foi naquele tempo em que Júpiter seria visitado pela Pioneer 10 científica. Essa circunstância proporcionaria chance de confronto dos dados com as observações dos dois viajantes em corpo astral. Por incrível que pareça, as observações deles coincidiram e foram confirmadas pelos dados da Pioneer 10. Vocês vejam a ciência abraçada com a fé. Cores, panoramas, atmosfera e outros aspectos declarados pelos dois sensitivos foram avaliados por fiscal competente ligado aos cientistas. Tudo isso coincidiu em gênero, número e grau. Não fosse esse cotejo admirável, e eles ficariam desmoralizados. Se desse diferença entre o pensamento deles e o que a ciência estava comprovando, imaginem só o desastre. A sonda espacial Pioneer 10, usando sua câmera infalível, permitiu que a dupla de sensitivos alcançasse 100% de credibilidade. Cientistas e paranormais dando-se as mãos, mostrando as potencialidades da ciência e a potencialidade dos mundos mental e espiritual. Portanto, todas as conclusões foram rigorosamente resguardadas de qualquer tentativa de fraude.
E assim a paranormalidade ofereceu valiosa prova de quanto a mente e o espírito estão capacitados a realizar. Tanto êxito foi alcançada por estes sensitivos, que na época um jornalista que cobria eventos da NASA os desafiou. A sonda Mariner 10 enviaria dados agora do planeta Mercúrio. Os jornalistas pediram aos paranormais que realizassem outra viagem paralela, agora para o planeta Mercúrio, para confrontar dados da Mariner 10. A opinião predominante entre os cientistas na época era de que Mercúrio não tinha atmosfera nem campo magnético. A opinião da ciência na época era esta. Swan e Sherman fizeram a viagem astral e responderam à pergunta. O planeta Mercúrio possui tênue camada de gases e existe campo magnético. Vejam que maravilha. E neste ponto caríssimo nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. E voltamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. O grande erro dos biblistas tem sido a insistência deles em considerar a Bíblia inteira como infalível. Se dependesse da vontade desta gente, os livros escolares já teriam sido substituídos por Bíblias. Eu pergunto especialmente para os pais: vocês aprovariam que suas crianças recebessem a seguinte lição, entre aspas, de Moisés? Vejam a lição: matai todos os machos, ainda que sejam crianças, e degolai as mulheres, mas conservai para vós as meninas e as donzelas. Números 31, versículos 17 e 18, está dentro da Bíblia. Eu não entendo como alguém pode alcançar perfeição incentivado por este ensinamento, entre aspas, do professor Moisés. Alguém de vocês, como pais e mães, permitiria tais excrescências nos livros escolares de seus filhos? De minha parte, interpretei que este e outros trechos igualmente indecentes se justificam conforme a nossa opinião de que a Bíblia teve participação humana e precisa entrar dentro do gabarito do nosso Cristo. As palavras do Evangelho terão que acompanhar as palavras da Bíblia em geral, porque as palavras de Jesus colocam tudo nos eixos. Isto consagra trechos edificantes e chama a atenção e adverte quanto aos outros textos deprimentes. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos focalizando o tema: ventos que nos arrastam. A sonda Mariner 10 confirmou o depoimento dos paranormais antes de 30 dias depois. Shakespeare já dizia no seu tempo: entre o céu e a terra, Horácio, há muita coisa a mais do que sonha a vossa vã filosofia. Jesus disse: nada existe encoberto que não venha a ser revelado.
nem oculto que não se descubra. Mateus 10, versículo 26. Com certeza o mestre apontava tempos futuros, quando instrumentos científicos forneceriam autenticidade, até mesmo para pessoas paranormais. Para mais satisfatório desempenho neste campo das realidades da mente e do espírito, será preciso continuarmos pesquisando. A percepção extrasensorial funciona melhor em pessoas que acreditam nela. Não basta o desejo de fazer viagens maravilhosas, deixando o corpo em recesso e se locomovendo em espírito. Não basta. É fundamental e imprescindível que você, além de superdotado, isto pode vir até de berço, acredite, aceite e se esforce com idealismo para entender o mecanismo. Quando o Evangelho diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não está oferecendo o conhecimento de mão beijada, não. Conhecereis não significa fada madrinha suprindo sua cachola de fórmulas mágicas e tudo se resolvendo pelas ciências ocultas, nada disto. Outra coisa, a PES alcança canais de comunicação mais satisfatórios na medida que os seus componentes se aproximam mais uns dos outros. Uma pessoa pensa bem, 3 pessoas pensam melhor. E as pessoas então, dentro daquele idealismo igual, se tornam mais irmãos. E isto é bom. E isto legitima o trabalho. Será necessária afinidade, comunhão de pensamentos e ação conjunta. Porque é importante a formação de grupos de estudo e prática. Ninguém se entrega a qualquer experiência psíquica sem ajuda externa de boa qualidade. Bastante paciência e cautela, muita cautela, será necessária. O psiquiatra Ernest Pesce, especialista em acidentes psíquicos, manifestou preocupação com o crescimento do número de vítimas. Será preciso evitar falsos guias ou viagens induzidas por drogas. E isso de maneira definitiva, diz o médico. Num ponto, quase todos os especialistas concordam. Dentro da população mundial, muita gente tem aptidões para estas atividades. Não formam maioria, porém, os que conseguirão fazê-las aflorar. O psicólogo Alan Cohen afirma: eu conheço pelo menos 2.000 casos de vítimas da tentativa de desenvolvimento de poderes psíquicos. Isto aí representa dado que deve ser apreciado com atenção. A paranormalidade não pode ser encarada de forma leviana, como brincadeira. Não é brincadeira, não, é coisa séria. É assunto sério, que só pode ser praticado com seriedade. De pessoa para outra, também somos obrigados a ressaltar aspecto importante. A sensibilidade é algo bastante desigual entre as pessoas. Por esta razão, existem os grandes e os pequenos médiuns. E cada um tem que se aceitar como é, grande ou pequeno. E dentre eles se destacam cascas grossas, que não são suscetíveis.
podem lutar, podem se entregar, podem fazer tudo. É muito difícil de alcançar esta sensibilidade espiritual. Para muita gente, porque outros afloram com uma de facilidade extrema. Como diz o apóstolo Paulo, aquele mesmo que desceu do céu, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelizar e ainda outros para pastores e mestres. Efésios 4, versículos 10 e 11. Deus nos dá uma missão e nos dá capacidade para gerir aquele trabalho. Nós não podemos mudar quando a determinação vem do alto. Vejam que o Senhor Deus não deixa ninguém na ociosidade. Todos podem participar, tanto dos trabalhos quanto dos grandes banquetes, isto é, as grandes vitórias conquistadas dessa forma espiritual, mediúnica. O reino de Deus é palco dinâmico de trabalho, um trabalho que não tem fim. Este evento de que falamos no tema de hoje vai arrastando sementes para longe, para que o mundo permaneça inteirinho verde, inteirinho benéfico. Os cálices se abrem na noite escura e o temporal se encarrega de conduzir a vida para todos os pontos cardeais. Estados alterados de consciência, hipnose, relaxamento profundo e o próprio sono nosso de cada dia aumentam a eficácia e a intensidade das práticas psíquicas. A mente em repouso, meus amigos, é prodigiosa. Nestes momentos de doce recolhimento, a mente vai sendo alcançada pelos ventos da renovação da vida. E as coisas mais surpreendentes acontecem neste mundão de meu Deus. Gerard de Cruyff, da Holanda, ficou famoso desvendando crimes através da mente. Vejam que coisa extraordinária. Sim, ele entrava em relaxamento profundo e obtinha perfeita visualização de todos os passos do assassino. Certa vez os familiares de alguém desaparecido numa cidade distante vieram procurá-lo. Ele informou que o homem cometera suicídio saltando de uma ponte. A descrição que fez do lugar, que ele nunca estivera lá, ele não conhecia nada daquele lugar, foi tão precisa que a polícia encontrou o corpo no mesmo dia. Voltaram os familiares e o corpo foi encontrado pela polícia naquele mesmo dia. Essa história verídica eu encontrei numa revista internacional. E não se trata de ficção, é real. Gerard de Cruyff realmente viveu na cidade de Utrecht, Holanda, onde as suas façanhas se tornaram conhecidas e apreciadas. Podemos ignorar exatamente como funciona a paranormalidade, tão complexa ela se apresenta. Agora, ninguém pode acalentar dúvidas quanto às possibilidades ilimitadas de cada um de nós, quando nós estamos ligados ao espiritual. Esta ferramenta que o Criador nos concedeu vem sendo utilizada com mais frequência do que nós podemos imaginar. As terapias psíquicas, caríssimos, estão em alta. E neste ponto, vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta.
além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite outros programas com o propósito de agradar os telespectadores. André Cesarepa com o Alerta Total, Silvana Haas com Estilo e Moda, Anderson Pedroso com Olhares, Pastor Edson Transformando Vidas, Odine Carneiro Carro em Casa e Janaína de Oliveira com o programa infantil Mundo de Alegria. E chegamos ao último bloco do programa Quarta Dimensão. E anotem na agenda. Toda sexta-feira é dia do nosso encontro na TV Vila Velha, também. A partir das 15h30 das sextas-feiras, páginas da Bíblia e do Evangelho estarão sendo explicadas na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Para a próxima semana já estamos cogitando outro tema, igualmente instrutivo. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo, ventos que nos arrastam. Todos sabem que 70% das enfermidades são devidas ao estresse e à hipocondria. Os seres humanos estão fabricando doenças. E estas doenças não podem ser curadas com remédios, pela sua origem na fraqueza da vontade. O Dr. Irving Haile, médico holístico, declarou a Allures: se a gente acha e proclama que está doente, por que da mesma forma não usa o mesmo esforço para se declarar sadio? Declaração firme deste tipo pode ser remédio, caríssimos, porque a palavra tem força. Emissão de pensamentos elevados custa bem menos do que agouros de coruja frustrada. O ritmo é bem mais agradável, vocês não acham? Desde que nutrimos preocupação com a higiene do corpo, por que não mantermos também a mente limpa? Está na hora de entender que a mente é a porta de entrada tanto para o bem quanto para o mal. O entendimento dessa verdade poderá ser a diferença entre sucesso e fracasso. Se usarmos nossa mente com sabedoria, com certeza atrairemos saúde, disposição e alegria de viver. Para remate do entendimento, ressalta-se qualidade essencial: a confiança. Somos compelidos a confiar que tudo vai dar certo. E se nós tivermos firmeza no toque desta ideia, nós teremos sucesso. Afirmações categóricas sustentadas por crença maiúscula consolidam a base de todos os compêndios de viver bem. Ninguém se tornará paranormal competente enquanto não desenvolver a seleção dos pensamentos. O Evangelho é fonte de exemplos nesse particular. Pequeno trecho e vocês entenderão melhor. Dentro da madrugada açoitada por ventos fortes, o barco de Simão Pedro seguia com dificuldade, cortando o mar da Galileia. Na quarta vigília da noite,
Os apóstolos que ali estavam reunidos ficaram aterrorizados. O homem de pé caminhava pelas ondas revoltas, deslizando pelas águas de Genezaré. É fantasma, gritaram os apóstolos de Jesus, em pânico. Homem normal não faria este tipo de proeza, pensaram os pescadores, assustados com a aparição insólita. Para acalmá-los, Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, versículo 27. O apóstolo Pedro, irrequieto como sempre, não perdeu a chance de aventura prazerosa. Gritou para Jesus: se és tu, mestre, manda-me que eu também caminhe sobre as águas e vá ao teu encontro. E o Nazareno lhe disse: vem. E o apóstolo desceu do barco e caminhou pelas ondas do mar ao encontro de Jesus. Reparando, porém, na força do vento que ameaçava arrastá-lo, Simão Pedro teve medo e a confiança se foi. Babau, como dizem as crianças. E ele começou a afundar nas águas. Salva-me, Senhor, gritou o apóstolo, completamente desprovido de confiança. Prontamente Jesus o alcançou e o carregou de volta ao cálido aconchego da segurança. Homem de pequena fé, lhe disse o mestre, por que duvidaste? A culpa é do vento que arrasta com demasiado ímpeto. A culpa é daquele tumultuado caudal de águas que desconcentra e assusta o paranormal inexperiente. A culpa será da falta de treinamento para encarar uma experiência nova. Experiência nova precisa ser encarada com seriedade. Essencialmente, meus caros, a realidade nos diz que faltou fé para o apóstolo Pedro. Faltou acreditar e vacilou sua confiança. Sem confiança madura, toda a nossa estrutura emocional desmorona. Se preferirmos ouvir a força do vento, como fez Simão Pedro, não será possível permanecer de pé em cima das águas, como fez Jesus. A confiança é o alicerce. O vento poderá nos arrastar, como diz o tema de hoje. Ficaremos desamparados do verdadeiro centro de força, mesmo a poucos metros de Jesus. Não se pode lidar com carismas sem firmeza e propósitos bem definidos. Quem se deixa arrastar por todos os ventos não está maduro para trocar figurinhas com o mundo mágico da espiritualidade. Ninguém esqueça que somos sementes de todos os carismas. Ninguém esqueça que o reino de Deus é unidade. Unidade entre nós em conjunção com Deus. Precisamos agir como partículas desta unidade universal. Quando você toca asperamente numa flor, uma estrela se ressente, diz o poeta Francis Thompson. Quanto mais os estudiosos de parapsicologia aprofundam seus testes, mais perto eles se encontram dessa visão mística. O ser total está na raiz de todas as doutrinas, seja ela muçulmana, budista, judaica ou cristã.
Quanto mais os físicos dissecam a matéria, mais próximos se encontram desta verdade fundamental. Max Planck, precursor da física quântica, manifestou ser impossível versão das leis enquanto não olharmos a física como parte de um todo. Ninguém esqueça que o mundo ficou horrorizado quando Copérnico e Galileu Galilei proclamaram que a Terra girava em torno do Sol. A verdade pode se esconder, mas ela sempre reaparece e a verdade se impõe. Nas próximas décadas acreditamos que seremos embalados por idêntica reviravolta. As tão combatidas doutrinas do espírito vivo depois da morte e do potencial da mente irão representar outro marco na história do mundo. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para vocês, meus amigos, além desta câmera, que todos possam receber neste momento vibrações e bênçãos. Bênçãos de saúde, de paz, de tranquilidade, harmonia, tudo de bom, mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Porque o amor é o alicerce de todas as coisas. Porque o amor é o próprio Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.